Olá pessoal, a paz do Senhor Jesus, alegria estar aqui com vocês. Para mim é um privilégio, uma honra poder compartilhar as coisas que o Senhor tem compartilhado ao meu coração, tem falado comigo. Eu sei que Ele tem dado experiências para cada um de nós nesse tempo. Eu sei que o Senhor tem nos chamado para um tempo muito especial e eu quero que você saiba que a minha alegria é poder estar na presença do Senhor e eu quero trazer uma palavra de ânimo para a sua vida, uma palavra de ânimo para a sua alma, para o seu coração. E o que hoje Deus quer falar comigo e com você é muito simples. Ele quer nos animar, Ele quer nos motivar a continuar lutando, Ele quer nos motivar a sermos vencedores, porque nos chamar de vencedores Ele já chamou. Tem um escritor que escreveu uma frase ele diz assim, que as tempestades são como faca. Elas podem nos ajudar ou nos ferir. É conforme o jeito que nós pegamos nessa faca, é que nós vamos utilizá-la, é que ela vai nos abençoar ou não. E ele diz o seguinte, se você pegar na lâmina, certamente ela te cortará, mas se você pegar no cabo, ela te ajudará. Então, o que hoje é para mim o meu desafio, o seu desafio, é pegarmos na faca no lugar certo, pegar no cabo. E pegar no cabo da tempestade é pegar sabendo que a mão do Senhor vai à sua frente. Alguma vez eu ouvi que a água da chuva e o fogo, eles não têm cauda. E eu não conseguia entender aquilo, custei, olha, confesso, fui meio lerda, e eu custei a entender que quando o provérbio diz que água não tem cauda e fogo não tem cauda, é que ninguém para. E o que nós estamos vivendo hoje, a diversidade também está parecendo uma água e um fogo que não tem cauda, não tem cauda. Mas eu conheço um Deus, e você conhece também esse Deus, e eu sei que você tem vivido experiências com Ele agora. Nós conhecemos um Deus, e Ele pode, Ele sabe onde é a cauda, Ele sabe como fazer, Ele para o fogo, Ele para a água, Ele para um vírus, Ele para o que Ele quiser. E às vezes você está aí no seu canto agora ouvindo isso, você não está só com medo de vírus. Você, além dos quadros normais que nós já temos, e esse medo, esse pânico, existem pessoas nesta hora que estão com câncer e elas vão continuar tendo câncer. O câncer não vai parar para ela viver o medo do vírus. A pneumonia não vai parar para ela viver o medo do vírus. A AIDS não vai parar para ela viver o medo da AIDS. O vício dos jogos não vão parar para ela viver o medo do vírus. Não existe isso. Então, além do que nós estamos enfrentando, nós ainda temos todas essas enfermidades, os problemas financeiros que nós atravessávamos, ele vai continuar atravessando. Então, é só somar. Mas há esperança para nós. A palavra do Senhor diz que há esperança para a árvore caída. Há esperança. E Deus, para nos animar, Ele deixou registrado suas palavras. Ele inspirou homens para escreverem a palavra dele. Sabe para quê? Para hoje, quando nós estamos vivendo tudo isso daí, nós olharmos para a palavra dele, nós lermos, nós entendermos, nos apoiarmos nela, olhar para o autor e consumador da nossa fé e crer que há saída. Há saída, por mais que pareça que não. E Marcos, um dos discípulos de Jesus, ele deixou escrito aqui, e eu quero compartilhar com você o que Deus colocou no meu coração. Ele deixou escrito aqui, Marcos, a partir do capítulo 4, no verso 35. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus, passemos para o outro lado da margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram, assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram, mestre, não te importa que pereçamos?
E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns para os outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Querido, houve um chamado do Senhor Jesus para atravessar para o outro lado. Ninguém avançou o mar porque quis, ninguém atropelou ninguém, mas o próprio Cristo convidou: vocês querem sair dessa mesmice? Vocês querem sair desse nível raso que vocês estão nele? Querem ter experiências mais profundas comigo? E nós todos, na verdade, dissemos sim, nós todos estamos interessados em alcançar níveis mais altos com o Senhor. Nós todos queremos alcançar patamares ainda mais altos. E quando o Senhor nos faz o convite: você quer alcançar? Quer? Vamos atravessar? Nós topamos. Prontamente achamos interessante. Mas na metade do caminho ali, enquanto estamos caminhando, Jesus está no barco, nós estamos caminhando e vem a tempestade. E é interessante que a Bíblia nos diz que o guarda de Israel não dorme nem cochila. Mas nesta hora o guarda de Israel estava dormindo. Como é que fica isso? Ele estava dormindo. Ele fez o convite, mas ele dormiu. Sabe por que ele dormiu? Porque ele confiou no pai dele. Ele confia no Deus, a quem é o pai dele. Ele confiou em Deus e ele dormiu. Mas os discípulos agora estão acordados. E a chuva foi real, o vento foi real. As ondas estavam entrando ali no barco. Era real. O que nós estamos vivendo hoje é real. Ninguém inventou, não é psicose de ninguém, ela é real. E agora eles estão ali no meio do caminho. Antes de chegar do outro lado, nós somos confrontados na nossa fé. Sabe, isso nos leva a pensar se nós nos conhecemos. É a hora que a gente tem para refletir se nós nos conhecemos. Porque nós só podemos dizer que nos conhecemos quando nós enfrentamos as tempestades e sabemos pegar, como o autor da frase falou, pegamos na posição certa e trabalhamos da forma certa e deixamos as coisas acontecerem conforme o querer do Senhor. Mas Jesus ali permite tudo isso, ele sabia, ele é Deus. A palavra do Senhor no Salmo 139 diz que ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas. Ele sabia que viria aquele vendaval, ele sabia que viria aquela tempestade, mas ele permitiu para que nós nos conhecêssemos, para que nós entendêssemos os nossos limites, as nossas fragilidades. Mas hoje ele nos chama para ter experiência com ele. Vem comigo para o outro lado, vem comigo, porque eu quero levar vocês a níveis mais profundos. E aquele que crê de verdade, aquele que entende de verdade, aquele que entende que Jesus não saltou do barco na hora que era necessário, que nós julgamos que estávamos sozinhos, aquele que entende que Jesus é conosco, ele está dentro do barco, ele vai se aquietar, ele vai se acalmar. Porque agora os discípulos estavam ali confinados, como nós estamos confinados. Eles estavam confinados. Eles não tinham como, se eles saíssem do barco, eles morreriam. Se eles saíssem do barco, eles afundariam. E se nós sairmos de dentro do projeto de Deus, de dentro do propósito de Deus, nós vamos morrer também. Agora ou Jesus nos acode, ou ele nos acode. Caso contrário, nós vamos ficar. Senhor, vai deixar que nós pereçamos? Não te importa que nós pereçamos, mas o Senhor importa sim. E eu gosto muito da resposta de Cristo. Eu gosto muito da resposta de Cristo, porque quando os seus discípulos, por medo, por insegurança, gritam, choram, clamam, ele diz: não importa. E Jesus responde não com palavras, mas ele responde com ações. E o nosso desafio é esse: clamar ao Senhor, buscar o Senhor a nossa maneira, conforme a intimidade que nós temos com Ele. Querido, não duvide, a ação de Deus virá. Jesus não disse: filhinhos queridos, meu dodói, meu neném. Ele não disse nada disso, ele simplesmente deu uma ordem para que o mal cessasse. E o mal cessou.
Querido, este mal tem um tempo. Ele tem o tempo certo de começar e ele tem o tempo de acabar. E o tempo, ele está nas mãos do Senhor, não está nas minhas mãos e não está nas suas. Guarda isso no seu coração. O Senhor quer se revelar a você como Deus de milagre. Ele quer se revelar a você como um Deus que dá ordem para que todo mal cesse. Para que todo mal cesse. E eu quero encerrar essa palavra te lembrando que Jó, quando começa a viver o processo também de se conhecer diante de Deus, ele também não tinha experiência pessoal com o Senhor, porque lá no capítulo 42, ele encerra assim dizendo que, Senhor, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te viram. Ele precisou passar por adversidades, por lutas e por dificuldades, para olhar nos olhos de Deus e dizer, agora os meus olhos te viram. E eu vejo essa história se repetindo aqui. Os discípulos conheciam Jesus, caminhavam com ele, mas agora eles encerram essa história, declarando lá no versículo 41. E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Eles não conheciam tanto quanto deviam. Eles não sabiam exatamente como deviam saber. Mas a nossa esperança hoje é essa. A nossa esperança é que esse tempo venha para nos trazer conhecimento de Deus. Eu quero te animar. Jeremias, ele sabia sobre tudo isso, o quanto fazia mal ficar lembrando e ouvindo os ventos. Os ventos estão vindo, queridos. Os ventos estão soando na nossa cabeça através da televisão, através das mídias sociais. O vento está soprando e fazendo um barulhão para nos causar medo. As ondas estão fortes, sim, mas o Senhor neste dia diz para mim e para você, eu acalmo o mar e eu cesso o som dos ventos. O tempo é do Senhor. A experiência é nossa, a alegria vai ser nossa. Mas o tempo é dele, o jeito é dele e eu quero deixar para você. Os discípulos aqui também perguntam, quem é esse? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Eu posso te dizer, Jesus Cristo é esse, que faz o vento, a tempestade se acalmar. Desligue a sua televisão. Desligue tudo que está te trazendo mais medo, mais pânico. Mas busque a face do Senhor. Busque a face do Senhor. Vai para um cantinho de intimidade. O Senhor quer falar com você, Ele quer se revelar a você. Ele quer revelar para você a sua fragilidade, a sua identidade e quem Ele é. Amém? Eu deixo aqui essa palavra de esperança para você em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se aproveite, se apodere desse tempo para conhecer mais o seu Deus. Para você mesmo ter uma resposta para a pergunta desses discípulos que fizeram, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Você pode responder isso? Então faça isso agora. Amém? Obrigada pelo seu carinho, que Deus te abençoe, que Ele faça resplandecer o rosto dele sobre você e te dê a paz. Amém? Fique com Deus.